a história da mulher samaritana. Impressionante como a cabeça do Filho de Deus só pensava no plano do Pai, que era restaurar o reino. Trazer a união entre judeus e gentios através dele, através da mensagem que ele trazia com ele e através da sua própria vida. Nessa história da mulher samaritana, o diálogo que existe nessa história do Senhor Jesus com esta mulher, nós vemos muito do contexto histórico da história de Israel, do ministério do Senhor Jesus, o ministério dos apóstolos, o ministério da igreja, o tempo do fim e a restauração do reino. Olha quanta coisa tem nessa história da mulher samaritana. Tudo que ele fazia era com um propósito. Propositadamente ele para ali do lado do poço de Jacó e bate esse papo com essa mulher. Óbvio que Jesus sabia que ali ele tinha que, com essa mulher, ele estava fazendo coisas para dar testemunho do Pai, o Espírito do Pai que estava nele, e para mostrar realmente para os seus apóstolos qual seria o ministério deles e da igreja que ele deixaria em Atos dos Apóstolos e dali para frente com Pedro, com Paulo, com Barnabé e todos os outros. Quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Claramente, nesse início de conversa entre Jesus, o Senhor Jesus e a mulher samaritana, nós vemos reflexos da separação do reino e a inimizade entre os dois povos, judeus e gentios. A gente já vê bem claramente a forma arredia como a mulher fala com o Senhor Jesus por ele ter pedido água para ela. Ela fala: você, judeu, como é que pode falar um homem judeu com uma mulher samaritana? Alguém de Samaria? A gente, para entender o porquê dessa frase, porquê desse diálogo e dessa aparente desavença entre judeus e gentios, já de cara no início da conversa, porque já era costume que eles não se falassem, a gente tem que buscar o contexto. Diz assim, 1 Reis capítulo 12, verso 21, vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Israel, e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Jeroboão ficou com as tribos do norte, as 10, e o sul, Judá e Benjamim, ficaram para Roboão. E então Roboão juntou alguns homens e foi pelejar contra as tribos do norte de Jeroboão para tentar reaver as 12 tribos. E Deus falou: pode cada um ir para o seu lugar, porque quem separou fui eu que fiz desse jeito. Então quem colocou o muro de separação e quem separou os povos foi o próprio Deus, para se cumprir promessas que tinham sido feitas lá em Deuteronômio por causa da desobediência e da idolatria. Sendo assim, a gente entende por que da inimizade. Povo do norte contra o povo do sul. Existia essa inimizade, esse muro de separação. E existia uma inveja, uma
um ciúme, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, quando a própria mulher samaritana fala sobre essas coisas com Jesus e Jesus conversa com ela. Pois bem, então Deus foi quem separou. E agora a gente vai continuar o texto e Jesus começa a se revelar e a dizer quem ele é para a mulher samaritana. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, porque ele é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. O Senhor Jesus, ele estava ali dando testemunho de quem ele era e o que estava nele. Através desta fé, as pessoas receberiam o Espírito que jorraria como fontes de água viva. Jesus Cristo falou para essa mulher: se você crê que eu sou aquele que faz jorrar rios de água viva, você vai beber dessa água que eu tenho para te dar e nunca mais você terá sede. Mas era preciso que ela tivesse desejo de querer essa água e de saber quem era aquele que estava dando essa água para ela. Em João 7, Jesus ele volta a falar sobre essas coisas. No dia da festa dos tabernáculos, no último dia, Jesus ele revela que ele era a fonte de água viva. E ali ele faz um paralelo com Ezequiel 47. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Entenderam o que Jesus está falando? Quando você crê em mim e quando eu for glorificado, lhe enviarei o Espírito. Quando você receber esse Espírito, vai de você fluir rios de água viva. Só receberia esse Espírito quem tivesse sede dessa água, vontade dessa água, desejasse essa água. E essa mulher desejava essa água. Esse fluir do Espírito, irmãos, ele revela o que acontece em Ezequiel 47. Em Ezequiel 47, esse rio, ele sai do trono de Deus e inunda as cidades e traz vida, restaura os animais, restaura os rios, restaura a vegetação, restaura o reino. E aquilo aponta para dentro do milênio. Isso aconteceria e acontece hoje em nós. A palavra, o rio que sai de nós, restaura vidas, transforma vidas. E essas vidas, ao crerem, se tornam fontes também. E é tudo isso que Jesus está falando para esta mulher nesse contexto aqui. Lhe dar uma água que ela nunca mais teria sede para beber. Uma água que realmente saciaria a sua sede eternamente. Quando Jesus Cristo está falando de uma coisa e de repente ele quebra o assunto, para tudo e faz uma pergunta assim, parece sem nexo, tem coisa, irmãos. E foi o que me chamou muita atenção nessa história. Jesus fala assim, depois de ele ter falado sobre a questão da água, da vida, que ele tinha para dar para ela e ela tinha sede de beber essa água para não ter que ir mais ali buscar, ele vai e fala assim, disse-lhe Jesus, vá e chame teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse, quem agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Nós começamos a ler o capítulo 4 de João e vimos ali uma contextualização da divisão do reino de Israel, casa de Israel e casa de Judá. Vimos o porquê que dividiu e quem foi que dividiu, que foi o nosso Senhor. O próprio Deus fez isso. Aí ele vai e manda chamar o marido. Jesus está continuando aquele assunto da divisão do reino lá em cima e vai aprofundar, mas não vai deixar isso bem claro. Ele vai deixar nas entrelinhas. Por isso ele toca no assunto do marido. Você está começando a fazer o paralelo, irmãos, da casa de Israel com a mulher samaritana? Está entendendo? Que essa mulher, nessa história, representava a casa de Israel e o Senhor Jesus representava Judá ali, fazendo na pessoa dele, unindo e quebrando o muro que separava, juntando e restaurando os reinos através da pessoa dele e dando um testemunho tremendo para nós, para a igreja e para os seus apóstolos. Ele já estava fazendo isso ali na pessoa dele e ele próprio fazendo acontecer. Porque 5 maridos tiveste,
E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Naquele momento em que Jesus estava falando com essa mulher, o Império de Roma, o Império Romano prevalecia. Só que acontece que tiveram 5 impérios antes do Império Romano. E esses 5 impérios dominaram a casa de Israel, assim como também dominaram a casa de Judá, a Babilônia. Mas veja que ali ele está se tratando da casa de Israel. E esses impérios foram o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Porque 5 maridos já tiveste. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Você já teve 5 maridos e se prostituiu com os seus deuses. E agora tens, o que agora tens não é teu marido. Roma não é marido dela. Isto dissestes com verdade. Quem seria o 7º marido e o verdadeiro? Aquele que estava falando com ela. O Senhor Jesus. Porque se ela não bebesse daquela água que ele estava dando para ela e cresce que ele era o Filho de Deus e dela fluísse rios de água viva, ela ia continuar tendo o seu 7º marido, que era o 7º reino de 10 reis e um chifre pequeno, e avançaria para o 8º, que é o reino do anticristo. A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E que se tornaria o 8º reino, o reino do anticristo. Ela ia continuar tendo outros maridos. E Jesus fala para ela: disseste bem, nenhum deles é teu marido, e esse agora também não é. E deixou o recado ali: crê em mim que eu sou o 7º marido. Eu sou o teu noivo, aquele que vai casar com a casa de Israel e com a casa de Judá num povo só, transformar em um e ambos virarão minha noiva. Por que Jesus tocou nesse assunto do marido? Foi para mostrar o que estava nas entrelinhas desta história. Senhor, ela pergunta assim: Senhor, disse-lhes a mulher: vejo que tu és profeta. Na verdade, ela estava acontecendo aquilo com ela. Ela estava no 6º marido. A mulher era uma mulher adúltera ou uma prostituta. Da mesma forma que ele exortava a vida dela, ele estava dando recados para a casa de Israel. Bons entendedores entenderiam. Ela diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí Jesus fala: a verdadeira adoração não era pelo local de onde ela estava acontecendo, e sim pela verdade e pelo espírito que haveriam de receber. Ele está falando para ela: recebe a água que eu tenho para te dar, que de você, que é o espírito, que de você vai fluir rios de água viva. A adoração pode ser em Samaria, pode ser em Jerusalém, pode ser em qualquer lugar, porque Deus está procurando aqueles que ele é espírito, ele está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você tem que ter o espírito, e tendo o espírito você pode adorar de qualquer lugar, e é assim até os dias de hoje, graças a Deus. Não precisamos de templo, não precisamos de sacrifício, não precisamos de nada. Podemos nos achegar pelos méritos de Cristo ao Santo dos Santos e entrar com intrepidez e coragem diante de Deus e adorá-lo e a render culto e adoração a Ele, graças ao sacrifício de Cristo. E de nós flui rios de água viva para outros. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo por essas coisas. Essa é a verdadeira adoração a qual Jesus estava falando. Bebe a água, tem o Espírito, e tu pode adorar de onde for, de lá ou de cá, não interessa. E no verso 22 ele fala uma coisa curiosa: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Pô, de onde Jesus tirou essas coisas, né? Vós adorais o que não conheceis. As nações e os samaritanos do monte adoravam ao Deus de Israel e aos falsos deuses das nações. Tudo ao mesmo tempo, tudo junto, do mesmo lugar, com muitos sacrifícios. E é por essa razão que Jesus diz: vós adorais o que não conheceis. Eles não conheciam verdadeiramente o Deus de Israel. Enquanto no tempo de Jesus, e isso aí, o que Jesus está falando, já acontecia desde essa época de 2 Reis. Mas no tempo de Jesus, aqueles saduceus e aqueles
fariseus, eles poderiam cometer vários erros na lei, interpretavam a lei a seu bel prazer, enxertavam coisas na lei, coisas humanas na lei, mas neste quesito de adoração de imagens de pedra, de madeira, eles não eram reprovados. E aí quando ele fala porque a salvação vem dos judeus, ele está falando dele próprio. A salvação viria dele, por causa dele, os gentios creriam e seriam enxertados na videira. Seriam enxertados na promessa que foi feita a Abraão, Isaque e a Jacó. A corregência do seu reino e o Espírito que seria enviado para os gentios sairia de um judeu. E é isso que ele está dizendo aqui. Nos versos 25 e 26, a mulher diz assim, a mulher falou assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu o sou. Ele se revela para ela e diz, eu sou esse cara que você está falando. Eu sou o Messias. Aí nessa mesma hora chegaram os discípulos e tal, e ficou aquela coisa, e ela saiu e foi falar com os samaritanos. Foi dar testemunho de que aquele homem era profeta, que tinha falado coisas sobre a vida dela e que era o Cristo, que era o Messias. E foi dar testemunho. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. O que Jesus acabou de fazer ali, irmãos? Ele acabou de fazer a obra do Pai. Ele rompeu o muro que separava, ele quebrou o muro que separava o judeu de uma gentia e uma gentia de um judeu. Ele fez isso na própria pessoa dele, ele mesmo evangelizou, ele mesmo trouxe a boa nova do reino para essa mulher, falou dele e ela creu que aquele homem era o Messias e ele quebrou o muro que separava. Aquela mulher saiu falando quem ele era para os samaritanos ali. E ali ele fala, eu comi uma comida que vocês não conhecem, eu fiz a vontade de meu Pai. E ele não tinha fome, porque aquilo ali era a alegria de Jesus. Era o que saciava a sua fome. Fazer a vontade, trazer almas para o Pai. Ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele faz aquilo ali e deixa esse testemunho para nós, para os apóstolos e para a igreja. Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Olha para essa mulher samaritana. Obviamente eles estavam vendo um campo, né, branquinho, pronto para a ceifa. Ele fala, olha para essa mulher e para esse povo. Está pronta a seara. Vocês são os ceifeiros, porque alguém já semeou, os profetas já semearam. Agora vocês vão colher aquilo que não foram vocês que plantaram, mas colham, porque o ceifeiro colhe e já recebe o pagamento na hora, que é o galardão que está arrolado nos céus, guardado com aquele que é o próprio Senhor Jesus, para dar a cada um na sua volta, o galardão dos santos. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Esse é o galardão, irmãos. Aí ele vai, diz mais alguma coisa a respeito do semeador, ele fala que ele ali naquele momento, o Senhor Jesus, ele é o semeador e é o próprio ceifeiro, porque ele estava na boca dos profetas que semearam, era ele que estava na boca dos profetas, ele é a própria palavra, ele é o verbo logos de Deus, estava na boca dos profetas, ele semeou e ele ali naquele momento já colheu e deu testemunho, mas você sabe aí que Jesus ele estava dando o exemplo da colheita, que a colheita era aqueles povos que estavam ali, pronto, ele estava dando o exemplo com a própria mulher samaritana e o próprio povo de Samaria que estava ali na frente deles, sedento por essa água da vida, e ele já estava ceifando o que ele mesmo tinha semeado através da boca dos profetas. E aí no verso 39 diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Olha só, a mulher saiu dali falando de Jesus e muitos creram. Aquela mulher dali já saiu jorrando rios de água viva através dela e já foi inundando a cidade de Samaria e inundando outras pessoas que começaram a crer nessa mulher só pelo testemunho e pela conversa que ela teve de Jesus ao se revelar a ela como o Filho de Deus. Aí continua, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias.
Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que você disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Nesses 2000 anos estão um mistério, irmão. Está aí o ministério de Cristo, dos apóstolos e da igreja. 2 dias são 2000 anos. É uma tipologia dos 2000 anos em que o Senhor deixou o seu Espírito com a igreja e muitos outros creriam. A igreja é o corpo de Jesus e deveria repetir por 2000 anos, 2 dias, tudo o que o Senhor Jesus fez nesta passagem da mulher samaritana. Quebrou a barreira da divisão, restaurou espiritualmente o reino dividido, as duas casas, gentios e judeus. Ele restabeleceu ali nele aquela barreira, ele quebrou e restaurou o reino do Pai ali, a união entre judeus e gentios, crendo nele, crendo que ele é o Messias. Esse processo começaria e viria pelos judeus, porque ali Jesus está fazendo isso. O judeu está levando a salvação para os gentios. Só que quando ele vai embora, sobe aos céus e envia no Pentecostes o seu Espírito, judeus se convertem e depois a história muda. Porque são os gentios que vão pregar para os judeus. Porque Efraim foi colocado como primogênito das 12 tribos, lembra? E Deus fala que se agradou em colocar Efraim como seu primogênito. Então, a partir de agora, nesses 2000 anos, começou a história com os judeus e depois reverteu. Agora somos nós, os gentios, que vamos levar para os judeus. Porque existem judeus que não creem no Messias até hoje. Segundo profecias, eles vão crer. E vão crer pela pregação das testemunhas, judeus e gentios. Gentios pregando a judeus, levando a mensagem para as testemunhas, e as testemunhas tocando trombetas vão fazer com que essa mensagem chegue e converta judeus em Jerusalém. Então esses 2000 anos tipificam, nos mostram o ministério de Cristo, os apóstolos e a igreja. E aí, esse processo viria pelos judeus, que se sacrificaria na cruz e possibilitaria a condição espiritual e a literal da restauração do reino na sua segunda vinda. Ele, o Senhor Jesus, ali, naquele momento, naquela hora que ele estava vivendo aquilo ali em Samaria, possibilitou a união entre judeus e gentios no âmbito espiritual, porque ele ainda haveria de morrer, criar essa condição de fato para os demais à frente, que crescem no seu sacrifício. Ali aquele povo estava crendo nele, porque ele estava vivo, estava crendo na pessoa dele como Filho de Deus. Ele precisaria morrer, ressuscitar, e os outros que testemunhassem isso, falassem daquilo que viram, crescem também, e aí então, espiritualmente, quebraria a divisão entre judeus e gentios e se tornaria um só povo, mas no âmbito espiritual, porque isso vai acontecer na sua literalidade quando Cristo vier na sua segunda vinda. Oséias 1:11. E aí ele vai, no dia de Jezreel, no dia que Deus semeia, ele vai ser o cabeça na ressurreição dos dois povos num corpo só. A união das duas casas, as duas varas são unidas. Trocando em miúdos o que está dizendo no verso 42. Quando pregam o evangelho para nós, como pregaram o evangelho para nós cremos. E ao crermos, recebemos o Espírito do Senhor, né? A unção veio sobre nós e incutiu no nosso coração as leis de Deus. Então, após isso, a recebermos o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. O Senhor passa a falar agora diretamente conosco pelo seu Espírito e cremos e testemunhamos que Ele é o Salvador. Foi o que aconteceu aqui no verso 42. Aquela mulher foi lá, deu testemunho de que aquele que falava com ela era o Senhor, o Salvador, e eles falam: nós cremos por ele ter ouvido ela, mas agora cremos mais ainda porque ouvimos ele falar, ouvimos o que ele tem dito. E verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Falam para nós que existe um Salvador, a gente acredita pela fé nessas pessoas que estão pregando para nós, elas falam, o Espírito entra, o Espírito é Espírito e vida, a palavra é Espírito e vida, entra no nosso coração e a partir de então temos o Espírito de Deus habitando em nós e agora Ele, através do Espírito, fala conosco que Ele é o Salvador e nós cremos. Não é mais pelo que falaram conosco, agora é por Ele falar diretamente conosco, através do Espírito e através da sua palavra. Tá bom, irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Assistam com calma, deixem seus comentários, deixem os acréscimos, eu vou ler, vou responder assim que puder. Aqueles comentários com educação também, sempre são bem-vindos. Gosto muito dos acréscimos que os irmãos têm dado, tem me ajudado muito. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e que de vocês fluam rios de água viva, porque existem nações esperando por isso. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e até o próximo estudo.